Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Galera, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, puder nos ajudar, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Estamos trazendo para você exclusivo aqui a entrevista aí do pós-jogo da vitória de hoje do Mengão por 2-1 contra o Cruzeiro. Vamos ver aqui o que Tite falou na coletiva, no pós-jogo. Está vencendo, então os titulares vão voltar para suas posições. O que pode ter é, diante desta confiança maior, por tudo que foi visto até agora, o Lohan vai ter mais minutos do que teria. O Léo Ortiz pode ter mais minutos do que teria. Todos eles. E a defesa está ali. Está todo mundo trabalhando, trocando. Assim, acho... E se o Tite achar que precisa de um time que pegar mais em circunstâncias de jogo, aí o período vai ser útil. Sim. Não, ele tem... Com os titulares, é um jogo do Flamengo. Com esse time aqui, é um time que ele é mais de... Ele pode, como hoje, baixar para jogar no espaço que o adversário, quando o adversário sai. Uhum. Pode ser que tenha jogo que ele vá mudar no segundo tempo para esta característica, mexendo em mais posições do que normalmente ele faria por ter usado isso o tempo todo da Copa América. Então ele passa a ter um controle muito maior sobre os jogadores, sobre o resultado daqueles jogadores juntos, do que teria tendo time titular. Quer dizer, sobre esse aspecto, por enquanto, a Copa América está... Não é que está ajudando, mas ele... de alguma forma... Cara, ele está conseguindo... olhando o copo meio cheio. Está olhando o copo meio cheio. Se virar aí bem. E os caras entenderam que esse é o caminho, todo mundo tem que doar um pouquinho mais, senão depois vai ficar ruim para todo mundo. Porque você não vai entregar o time numa condição boa. E eles vão entregar. Sim. Fala, Eugênio. Não, e ainda bem para ele, sorte dele, que a única posição em que ele não teria reposição no mesmo nível no elenco, ele manteve. O Pedro é o artilheiro do campeonato com o gol que fez hoje, 6 gols isolado, e é o líder em assistências do campeonato, 4 assistências, junto com o William, lateral direito do Cruzeiro. Portanto, somando gols e assistências, tem 10 participações diretas em gol no campeonato, é disparado o melhor nesse item. Porque se ele perde o Pedro, jogaria quem? Carlinhos. Dentro da circunstância que vive hoje o Gabigol, porque teoricamente seria o Gabigol. E de repente o Gabigol tendo sequência, começando os jogos, tendo que atuar por 90 ou 70 minutos, 80 minutos, talvez ele ganhasse um ritmo e pudesse render mais do que tem rendido. Porque a verdade é, das vezes que ele entrou, desde que ele voltou dessa primeira suspensão, ele tem jogado muito mal. Tem errado praticamente tudo que tenta. Exatamente. Mas quem sabe jogando por 90 minutos, ganhando uma oportunidade para ser titular durante uma época, talvez ele pudesse recuperar o futebol dele, até a alegria dele. Como você falou com o Calçade, ele não desaprendeu a jogar. Não, futebol ele sabe. Eu que inventei isso. Mas, mas ele, além de tudo, hoje, nem para jogar mal, ele foi considerado, né? Porque tem todo esse imbróglio extracampo dele. Inclusive, hoje nem foi relacionado, não estava. Então, e isso dificultaria muito, porque a distância do Pedro para o Carlinhos é muito grande. Distância técnica. Aí fica difícil. Você já deu o gancho aí do Gabigol. Entra a história do Gabigol. Aí. Se quiser entrar na história do Gabigol, vamos nessa já. O Gabigol hoje ele é o reserva do Pedro. Sim. Não com a característica do Pedro. Um cara mais diário é o Carlinhos. O Gabigol O Gabigol é outra movimentação. Hoje em dia ele aquece mais no mercado de contratações do que dentro de campo. Porque, sim, o Flamengo sabe que vai... Tá tudo claro que vai perder o Gabigol no final do ano sem ter um tostão. Então tá claro que o Flamengo não está fazendo muita questão. O Gabigol do jogo, é o seguinte, ele pode negociar. É melhor agora, por alguns milhões, o Flamengo não se sair agora, não vai sair de graça o Gabigol. Sim. Quem quiser o Gabigol nesse Campeonato Brasileiro ainda, falando do mercado nacional, vai ter que pagar o Flamengo. Claro. E o Flamengo fala assim, bom, com a grana que ele vai pedir, fala assim, 20 milhões de reais, pelo menos, o Flamengo pode investir num outro jogador ainda nesta janela. Senão, o Gabigol vai embora. Então, não é que vai ficar sem ninguém o Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo vai perder o Gabigol, se isso acontecer, e não repor.
Isso eu não acredito. Mas você não acha que se perder, precisa de um outro centroavante de nível elenco do Flamengo para compor? Mas eu acho que ele vai atrás. Eu acredito que sim. O que esta transação gerar de dinheiro reverterá para algum nome que seja do interesse da comissão técnica. Né? O problema todo é como ele está saindo e a condição em que ele está saindo. Né? Para um outro clube se comprometer com o Gabigol, há um risco muito grande em cima da questão da suspensão. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Uma nuvem da suspensão em cima do Gabigol. Agora, eu acho que nessa história toda, quem vai se sair melhor é o Flamengo. Porque o Flamengo ganhou vários álibis para abrir mão desse jogador que muitos consideram o maior ídolo depois do Zico. Eu acho que cronologicamente é mesmo. Depois do Zico, ninguém marcou tanta passagem pelo Flamengo. Todas as finais de Libertadores. Como ele. E se não fosse, vamos supor que não fosse suspensão, que não fosse ter vestido camisa de outro clube, que não fosse todo o barulho. Os BOs vêm juntos no pacote. Aí a torcida ia fazer mais barulho. Né? Exatamente. O Gabigol foi dando todos os argumentos. Foi diluindo, né? Claro que o Gabigol ainda tem, sim, uma legião de fãs rubro-negros, e até não rubro-negros, né? Um raro jogador que onde jogava tinha a mascotinha do outro time dando a mão para ele, para entrar em campo. Ele é um cara que transcende. Mas eu acho que todo esse barulho nesses últimos, coloca aí, meses, e o fato dele também não estar jogando bola, porque houve um tempo em que o Maracanã falava para ele, vamos lá, Gabigol. E ele também não correspondia nos poucos minutos que tinha. Então, tudo isso ajudou o clube a ganhar álibis para se desconectar do Gabigol aos poucos. Acho que essa saída ia ser mais traumática se o Gabigol não tivesse feito tanto barulho fora de campo. O Gabigol tem, vamos lá. E se a fase fosse ruim agora? Não, sim, sem dúvida. E já é. Vamos lá. Na prática é. Primeiro, uma coisa é a história. A história do Gabigol não se apaga no Flamengo. A história do Gabigol, maravilhosa no Flamengo. Linda, né? Fantástica, linda. Os gols nas finais de Libertadores, até a final que o Flamengo perdeu, que foi pro Palmeiras. O gol do Flamengo foi do Gabigol. Isso não se apaga, teve uma conexão com a torcida e tal, uma coisa espetacular. Tanto é que tem gente que até hoje defende por qualquer valor, paga 10 milhões pro Gabigol, mas continua. É o coração. Tem gente que defende até hoje que é o coração, exatamente. Outra coisa é a sequência de besteiras que o Gabigol fez. Então tem essa questão da punição, que precisa ver qual vai ser a punição, se ela realmente vai acontecer ainda, que foi por causa do Gabigol, e não foi por doping, mas pior ainda, não sei se é pior, mas por comportamento, por ferir as regras do exame que precisava ser feito. Então foi de uma burrice que não tem tamanho, né? Aí tem a questão do beijinho no Dorival. Vocês lembram? Copa do Brasil e tal. Vai lá, o time perde, vai lá, manda beijinho pro Dorival. Pô, conversa com o Dorival antes, conversa com o Dorival depois, no vestiário, como todos fazem, então no campo, dá um abraço. Ele vai lá, dá beijinho pro Dorival. Aquilo lá já não pegou muito bem, mas ok. Aí, bom, a questão da camisa do Corinthians, que vestiu a camisa e depois jurou de pé junto que não tinha vestido a camisa do Corinthians, que aquilo era uma montagem e tal, e depois foi falar que não, eu vesti sim. E ficou horrível isso aí. Ficou horrível essa situação. Aí você tem o campo, que eu já falei, e assim, o cara não está entregando. Aí o Flamengo vem e a proposta é uma proposta que vai elevar o salário do Gabigol ainda. Veja só, ele não está jogando bem, faz o ano passado, a gente já não viu. Eu acho que a principal questão de todas essas que você elencou foi a drástica queda no rendimento técnico. Queda de rendimento técnico. Para mim essa é a única questão relevante. Apesar disso... Resolve jogos ou não resolve jogos. Apesar disso, você tem uma proposta de aumento salarial que, pelo que o Gabigol não jogou no último ano, é uma bela proposta, o cara vai ganhar mais ainda, Aí a questão do tempo de contrato é que se discute, mas, gente, William. E o cara diz não. E ainda teve o tio do Gabigol. Vocês viram o episódio do tio do Gabigol? Que postou lá, que ainda colocou, desde que o Tite chegou e tal, já se sabia que... Não... Então. Ainda dando indireta não, a bela direta lá pro Tite, né? Quer dizer, eu acho que tem o cara não se ajuda, aí o tio que não ajuda, ninguém tá eu acho que ele vê o Tite como um técnico... No campo não tá dando certo também, técnico longevo no clube. A gente vê, né? Eu também vejo. A gente pode errar, claro, mas eu desconfio que vai ser assim. E com o Tite, ele precisa fazer coisas que ele não gosta de fazer no jogo para poder jogar. O Tite não vai armar um 4-4-2 ou um 4-1-3-2 ou qualquer outro sistema para facilitar que o Gabigol entre, porque o Gabigol não está muito afim de
marcar como e até onde o Tite quer, entender o jogo sem bola, quando outro time ataca, como o treinador do Flamengo gosta. Que, aliás, é a origem de todo o fracasso dele muito jovem na Europa. Porque ele não podia botar a culpa em um técnico só, de um clube só. Eu acho que ele vê se isso. sacrificou um pouquinho com o Dorival, né? Matias passa demais pro lado. Quem sacrificou? Matias Dorival passa pro sacrificou lado. mais do que ele. Ele sacrificou, mas o Dorival sacrificou mais do que Sabia ele. também que era por um período, né? Aí você está falando do Tite, a gente está vendo a longo prazo. Outra questão. Como disse o Eugênio, eu acho que a direção do Flamengo tem que avaliar se o Gabigol, técnica e fisicamente, pode voltar a ser um jogador de nível muito alto, fazer a conta de quanto pode se pagar por isso e do que tem que se investir para ter um jogador capaz de fazer alguma coisa para tornar o time melhor caso ele saia. A mesma conta... O time tem que ser frio. A mesma O conta... time não é passional, não é... Eu acho que estão raciocinando de forma fria e pragmática e eu estou completamente Até de porque você acordo. está abrindo mão de um cara que é, como diz o Celso Zelt, enorme na história do clube. Agora... Enorme. E eu acho que essa é a Isso não grande se questão. compra. Agora, essa Eu conta... acho que se paga. essa é a grande Essa conta questão. que você fez aí, atenção os candidatos aí, Santos, Palmeiras, Corinthians, esses que Cruzeiro. estão sendo cogitados aí, Cruzeiro, eles têm que fazer a mesma conta. A mesma conta sobre o Gabigol que está chegando. Né? Não vai pagar menos 3 do que ele milhões de recebe. reais por mês? A minha conta Vai lá. tem a ver com o que o Birner acabou de falar. E vai além do campo. Uma das questões importantes do futebol mundial é quando um jogador cresce tanto dentro de um clube a ponto dele virar um problema para o clube. É o caso do Gabigol. Eu acho que o Flamengo está tratando isso dessa forma também. Porque ele passou a ser meio que dono do vestiário do clube. E isso não é bom para a coletividade, que já foi citado aqui, que o Tite tenta prezar tanto. Ele passou a ocupar um espaço muito grande ali. Então é a vontade dele, é o jeito dele. Aí vem alguém do doping, ele acha que não tem que fazer. Por toda a história que ele construiu, e construiu dentro do campo, e construiu com uma relação muito grande com a arquibancada, porque ele tem uma personalidade que agrada ao torcedor do Flamengo, mas ele fica muito grande. E vou dar 2 exemplos aqui que são exemplos mundiais. De como lidar e de como o clube sofreu ou não. Um deles eu sei qual Os maiores jogadores do mundo nos últimos 15 anos. Messi e Cristiano Ronaldo. Chegou um ponto que Real Madrid não fez questão de manter o Cristiano Ronaldo. No auge. Real Madrid sabe Acabado de lidar bem com ganhar essas coisas, viu? Uma Champions, uma sequência, foi um tricampeonato de Champions, né? O Cristiano Ronaldo, a grande estrela, saiu. É claro que há um impacto, há um momento de reconstrução, mas o clube está muito forte. O Barcelona foi cada vez mais assumindo o tamanho do Messi dentro do clube, deixando o Messi crescer, deixando o Messi ficar mais caro, criar ali o seu grupo de amigos dentro do clube e, no final das contas, o Barcelona foi quem sofreu com isso, porque não tinha como lidar mais com o volume que era o Messi, até de despesas para o clube. Por mais que ele, dentro de campo, desse o retorno. Mas ele virou, por exemplo, ele derrubou o presidente no Barcelona. Sim. O Bartomeu caiu por causa de uma briga com o Messi, no final das contas. O presidente anterior. Porque o Messi era muito maior do que qualquer dirigente que aparecesse no clube. Já tinha colocado o Tato Martino de técnico. Então, eu acho que tem essa questão também do tamanho do Gabigol dentro do Flamengo e ele começar a fazer as coisas que interessavam mais a ele e menos ao clube. É uma hora que é importante você ir esfriando um pouco. Desses exemplos que você deu, o Barcelona foi uma questão financeira, né? Do fair play. E aí tem muito a ver com a gestão horrorosa do clube. É uma gestão Cristiano foi horrorosa. decisão do Madrid, ponto. Sim, mas uma parte dos salários Astronômico, uma loucura. O time astronômicos. tinha sido humilhado pelo Bayern de Munique com ele em campo. Ele também. E aí ele criou ali a galerinha por cima dos interesses da diretoria do clube. E o Barcelona não soube lidar com isso até o momento que quebrou. Quebrou muito em função também de pandemia e tal. Mas virou uma bola de neve dentro do Barcelona. E quando foi obrigado a cortar isso, já não tinha mais para onde ir. E hoje está pagando. O Barcelona viu um momento trágico financeiro em função muito de tudo que aconteceu. Eu acho que o Flamengo, voltando aqui para a nossa economia nacional, o Flamengo, a estratégia da diretoria do Flamengo é ir esfriando
o Gabigol dentro do clube para poder seguir adiante sem ele. E eu acho que ele próprio já entendeu isso e eu acho que ele também está tentando ter uma saída honrosa do Flamengo. Na questão financeira, a diretoria do Flamengo vai bem. Como vai a Leila. Sempre. Como a gente viu na No questão caso, do Dudu. não é nem questão financeira tanto do Gabigol, porque não dá para comparar o peso dele para as contas do Flamengo com o que foi o peso do Messi para o Barcelona. Não, mas eu colocar acho que o jogador no seu questão lugar, né? exatamente Como do o Palmeiras espaço fez que com o ele ocupa. Dudu, guardar as... Essa vitória. Tite, queria que você falasse sobre Fabrício Bruno, que é um jogador, né, muito sólido defensivamente. Qual a importância dele no seu esquema? Obviamente que você conta com esse jogador e hoje, inclusive, ele foi premiado com o gol da vitória do Mengão. Boa noite. Eu falo do Fabrício Bruno porque ele merece. Mas eu falo de Léo Pereira também. Eu falo de Davi Luiz também. Eu falo de Léo Ortiz também. Eu falo de Bahia também. Que em momentos importantes e decisivos, por vezes em funções diferentes, eles têm dado a sua parcela de contribuição. Falo, sim, dele. Mas enalteço todos os outros trabalhos de todos os outros atletas do setor. Bahia, ainda que tenha uma chegada, que é o Cleiton, também importante. Aliás, tem mais um. Da base, um Carbone, menino. Iago e Carbone. Iago e Carbone. Tem mais 2 formados no Ninho. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Já foram 6 jogos nesse período de Copa América com jogadores convocados, além dos desfalques que o Flamengo vem tendo. E desses 6 jogos, o Flamengo ganhou 4 no Maracanã, ou seja, todos que disputou, mesmo um clássico contra o Fluminense, no qual o Fluminense era mandante. E a gente tem visto uma intensidade muito grande na vibração da equipe, na vibração da comissão técnica em todos os jogos e uma aproximação muito grande do torcedor. Queria que você fizesse uma análise desse momento que o Flamengo vem aproveitando os jogos em casa, que são tão importantes para se manter na liderança. Bom, o torcedor ele tem tido uma participação importantíssima, né, dentro, não só com a ausência dos atletas que estão na seleção, mas sempre, né, o que eles objetivam é sempre ver um Flamengo aguerrido, um Flamengo que, independente das circunstâncias não desista, que lute até o final. A gente agradece o apoio do torcedor, né? E aproveito a oportunidade até para pedir mesmo, né, um pouco mais de paciência com alguns atletas, principalmente os mais novos, dentre eles, especificamente o Lohan. É um atleta de um grande potencial, técnico, um garoto em formação ainda, que ele tem jogado porque tem feito por merecer nos treinamentos as oportunidades. E faz parte, né, dessa fase de transição, essa inconsistência. Então, né, queria pedir para o torcedor que entendesse esses 17 anos, né, do Lohan com a camisa de referência, né, no Flamengo, no Brasil e no mundo, que tem o Zico, né, como uma pessoa emblemática, e esse menino, o quanto ele carrega em cima dele. Então, vamos ter um pouco mais de carinho, entender um pouco mais o todo, que essa inconstância é natural da idade. E outros também, como o Verto entrou hoje. Enfim, a gente tem, aos poucos, aí, na dificuldade, acaba aparecendo oportunidades e conhecendo os meninos, não só nos treinamentos, mas nos jogos também. Eu reforço. Aqueles 10%, talvez, para aqueles 90% que são compreensivos. Eu acho que o Zico também, ele estreou com 17, 16 anos, né? Pergunte para o Zico como é que era no seu início, um jogador extraordinário. Então, tem um acolhimento maior com ele. É muito impressionante. A grandeza do Flamengo ela é muito grande. E ele é um talento enorme. Mas se vier, aí é a escolha do torcedor. Se vier a reclamação, se vier a vaia, ele vai afundar. Ele não vai produzir. Agora, se der o carinho a ele vai se sentir mais fortalecido para, naqueles 10%, 90% não fez, mas para mostrar para ele que, cara, o manto ele é muito forte, o manto sagrado ele é pesado. Eu vou falar o que eu estava falando, ele é pesado para um técnico de 63 anos, com toda a experiência que eu tenho.
Você imagina para ele. Então, compreendam. Tenham um acolhimento. Coloca ele no colo. Vai ajudar. Vai ajudar. Oi, Tite. Oi, César. Boa noite para vocês. Um pouquinho dentro do que vocês responderam agora, para a pergunta do Cerqueira, vocês estão com 27 pontos, o Flamengo está com 27 pontos, em 39 disputados. No próximo jogo, o Pulgar, que estava servindo a Copa América, já poderá, né, estar a serviço, né, à sua disposição, caso você queira. E a competição segue, e olhando para a tabela, o Flamengo tem mais, no caso, 3 jogos sem os jogadores que estão na Copa América. Você acha que esse período que você teve extrema dificuldade com os desfalques, quando eles retornarem, mantido esse nível que está sendo mantido, que está sendo agora do time, você acha que você vai ter um ganho lá na frente por conta de que você está rodando esses jogadores, eles estão ganhando casca, estão sendo vaiados, estão sendo aplaudidos, enfim, depois, quando essa turma retornar da Copa América? Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora. Os profissionais que estão aqui é dar força para o Verton, como o César falou, é preparar os atletas por vezes em posições diferentes. Tu vê, o Luiz fez uma posição por dentro, que daqui a pouco ele treinou e teve a necessidade. Não dá para pensar, projetar muito. Eu não consigo. Só o César consegue, eu não consigo. Não, vamos jogo a jogo. A gente tem entendido aí, né, jogo a jogo, característica do adversário e estruturado a equipe estrategicamente, né, e a gente fica feliz pelas respostas. Sim, não só nós como eles também, né? Eles, principalmente os mais novos, eles enxergam e entendem que são capazes, né? Complementando, não é só no Maracanã. Foi a primeira partida que a gente perdeu, foi fora de casa, foi com o Juventude, foi a primeira. Tite, César, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Boa noite, parabéns pela vitória. Há 2 coletivas, se não me engano, o Matheus chegou a comentar sobre o Verton e disse que ele ainda não estava preparado, que vocês estavam fazendo um trabalho com ele. Hoje ele entrou muito bem. Como é que está a situação dele agora? Já está preparado? Ou calma? Quais são os planos de vocês para o Verton agora? Se preparando. E aí o campo fala, o jogo fala. É um jogo pesado. Só que a gente preparou, e até numa das conversas que eu coloquei, nós todos, na preparação, nós todos fizemos a preparação da bola parada ofensiva, nós todos fizemos a preparação da bola parada defensiva, nós todos aí bolando a situação e passando para os atletas, e eu digo, nós precisamos de todo mundo, e se preparem, que daqui a pouco quem não teve chance vai ter. Quem não tem. Aí depois que acabou, nós íamos entrando no treinamento, eu passei por ele no campo, eu entendi, eu falei para ele assim, tu entendeu o recado, né? Ele falou, como é que ele falou assim, entendi a mensagem, professor. Eles têm uma linguagem, Captei a visão. Captei a mensagem. Tite aqui, boa noite, César, Marcos Martins do canal da QCRN. Tite, eu queria te perguntar, especificamente na mudança, né, com a entrada do Léo Ortiz e a saída do Lohan, e das mudanças táticas que acabaram acontecendo com essa modificação. O Gerson começa a flutuar mais pelo lado direito, o Luiz Araújo se aproxima mais do Pedro. Queria te perguntar qual foi a verdadeira intenção tática com essas modificações e como você avalia as dinâmicas de meio campo que essa mudança acabou impactando na equipe. Tu matou a charada quando fez a pergunta. É a flutuação de ter mais um jogador de meio campo, com o Gerson, e até um jogador de infiltração por dentro do Luiz, mais móvel do Luiz. E aí tu começar a trabalhar nesse setor, ganhar um jogador mais com posse de bola. Porque, por vezes, o jogo vai te mostrando as necessidades que tem. Mesmo entrando, a equipe se tornou mais ofensiva, entrando no jogador que ele era porque tu fecha o eixo central, onde o Matheus flutuava, não tinha 9. Aí tu fecha o eixo central, e o Léo Ortiz de novo, importante, vem para fazer juntamente com um dobro 5 com o Alan, e deixando mais Gerson para flutuar, deixando mais Luiz para chegar na frente, liberando mais essas ações de velocidade. Aliás, BH também voltou,
Porra, sabe, eles precisam estar reconhecidos sem da totalidade, dando cãibra, mas indo até o seu limite. Mas era exatamente essa a intenção que tu colocaste, foi a minha também. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Bruno Castanha, parabéns aí pela vitória. Mais uma vez, né, cara, esse elenco reduzido, jogo agora contra o Atlético, um jogo dificílimo fora de casa. Qual vai ser a maior dificuldade, Tite, nesse período agora? Vários garotos aí tendo oportunidade, hoje mais um, o Verton. Para esse jogo, já pensando no jogo de quarta-feira contra o Atlético. Eu estava fazendo a pergunta, eu estava abrindo um sorriso assim, meio dizendo assim, me poupa dessa, vai, que eu quero chegar em casa, agradecer, sabe, o acolhimento que a gente tem, eu tenho certeza, cada um em casa, ficar pensando aí, começar pensando estrategicamente para os jogos importantes que a gente tem, mas curtir um pouquinho de uma vitória importante, merecida, num grande segundo tempo, começou muito bem, fez 20 minutos, 25, não sei o tempo exato, muito bem. Aí sentiu o gol. Talvez tenha sido uma primeira, segunda finalização Sim, segunda finalização. Sentiu o gol. Aí eu falei no intervalo de calma, maturidade, no sentido de um processo todo, inclusive de consciência nossa, dos nossos conceitos, das nossas ideias. Eu entendo a pergunta e é prazeroso para a gente, né? Quando você trabalha com atletas, né? Com profissionais que têm o mesmo objetivo de performar, né? De crescer na carreira individualmente, em grupo, setorial, intersetorial, enfim, são os conteúdos que a gente predispõe a passar. É muito prazeroso, né? Quando você simula algo, né, dentro de uma estratégia e depois você vê os atletas executando, né, e performando. É um ponto de interrogação sempre, né, com a saída de quem já tem um histórico de performance com algo novo, né? O novo é sempre desafiador, mas eu me sinto feliz, né, em estar podendo fazer parte da comissão e impactando na vida desses atletas que tem aproveitado a oportunidade e do tamanho do Flamengo que é, né? Assim, então, não é só a performance de campo, mas também o emocional, a pressão. Tu também sente a né? pressão? Lógico. Sei que era só eu, sei que era só eu e o Logan. Então, é prazeroso, é legal, é desafiador e ao mesmo tempo agora, depois de performar assim, é legal dar um abraço e falar, olhar no olho e dizer, poxa, cara, eu te disse que era possível, né? Então, é legal. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Vinícius, do canal Vini Rubro Negro. Parabéns pela vitória. Em 2023, Tite... Aqui, Tite. Aqui. Em 2023, Tite, você estreou pelo Flamengo contra o Cruzeiro no Mineirão. Qual a diferença daquele Tite recém-chegado no Flamengo turbulento naquele momento, para o Flamengo de hoje, rodada após rodada, mantendo a liderança do Brasileirão? Qual é a diferença do Flamengo daquele momento e agora? Talvez vocês, todos analistas, possam, mais do que eu, colocar. Eu lembro do jogo perfeitamente da estreia. Lembro de uma jogada estratégica que nós tínhamos. Estou olhando para a comissão técnica, porque a gente monta junto todas as estruturas, a estratégia, o modelo, a bola parada ofensiva. Aliás, ia sair um golaço hoje. Não é para falar. Menos. Agora me perdi. Lembro do jogo que, em termos estratégicos, a gente tinha na jogada do BH a jogada de profundidade. E um pouquinho antes da jogada acontecer, era Fabrício e Davi Luiz, a dupla de zaga. Coincidentemente, o Davi até torceu o tornozelo. Aí eles vieram para perto e digo, faz essa bola rodar, antes da gente fazer uma inversão longa para o BH, faz essa bola rodar e ela vem do lado contrário e salta para ele, porque tu vai pegar a equipe toda balançando para o lado. Tem certas coisas que elas... dá certo. Oi?
Aí a gente faz a inversão e dá o gol na inversão logo em seguida. Não porque eu sou, porque é característica dos atletas, a gente estudou as características para poder levar vantagem. Né? Então eu lembro quando acabou o jogo, lembro que eu dei um abraço no Ronaldo, fenômeno, até então, e eu levo a peste de que fui eu o cara que parei ele, o maior jogador que eu vi, extraordinário. Essa semana teve toda a situação envolvendo o Gabigol, o empresário dele, também a diretoria do clube. Inclusive, o Gabigol está com 5 jogos, né, pelo Flamengo no Brasileirão. Então, como o próprio Flamengo já deixou em aberto, assim como o empresário dele, e deixou em aberto o futuro do jogador, ele pode fazer mais um jogo pelo Flamengo se ele ainda quiser se transferir e jogar por um outro clube nessa edição, né, do Brasileirão. Eu queria saber como que é o posicionamento de vocês, da comissão técnica, sobre o uso do Gabigol. Se vocês pretendem continuar utilizando o Gabigol ou se ele está vetado para o restante da temporada. César respondeu essa pergunta antes de começar era a mesma nossa. Está numa alçada superior, né, da diretoria. O próprio empresário do atleta se manifestou publicamente, né, que existe uma possibilidade de transferência. Então, a nossa alçada, nós trabalhamos com os atletas que estão à disposição. Né? Então, a diretoria... Bruno Spindel e Marcos podem te passar mais detalhes, mas a gente trabalha quem está disponível. Boa noite, Tite. Vini Alves, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Wesley, porque na temporada passada ele era um dos mais criticados entre a torcida. E agora, nesse período Copa América, um período muito crítico por causa dos desfalques, ele vem tendo atuações sólidas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa virada de chave do Wesley, se teve algum trabalho específico dentro de campo ou na parte mental para que ele... Isso aí, nação. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo, galera. Se você é novo, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, né? Mais uma vitória do Flamengo, o Flamengo mais líder do que nunca, galera. Agora aí, com 27 pontos aí, tem 3 pontos a mais do que o vice colocado. O Palmeiras ainda tem um jogo a menos. Vamos secar amanhã o Palmeiras aí, o Mengão aí tá na liderança, né? O time de Tite encaixou, podemos dizer sim. O time de Tite hoje é um time totalmente diferente aí dos últimos anos do Flamengo que a gente imaginava. Cara, os caras realmente estão de parabéns aí. Mesmo com todo esse desfalque aí, o time do Flamengo conseguiu surpreender. Então, essa vitória aí foi mais do que justa, né? Vencendo 2-1. Jogo muito difícil. Pedro marcando mais um gol. Pedro é um jogador, o cara tá fora da média aí no Flamengo. É o artilheiro da temporada no Mengão, não só do Mengão, mas o artilheiro da temporada do Brasil. Show de bola. Então, o Flamengo crescendo ainda mais. E com o reforço chegando aí no meio da temporada, tem tudo para esse time aí ganhar o Brasileiro.